Boa noite, eu chego agora com as notícias que são destaque em Minas nesta quarta-feira. Sobe para 240 o número de mortes pela Covid-19 em Minas Gerais. E em 24 horas, quase 500 novos casos foram confirmados da doença. Secretário de Saúde do Estado diz que próximo ao pico da doença, esses números devem disparar. E não há como instalar UTIs em pequenas cidades do interior. FUNED desenvolve soro para curar a infecção pelo coronavírus e também teste rápido que pode começar a ser testado em até um ano. Golpe em hospital, filho de paciente internada pagou mais de R$7 mil a criminoso que se passou por funcionário da unidade de saúde. Estudantes com deficiência enfrentam dificuldades para acompanhar as aulas virtuais da rede estadual de ensino. E a Copasa pode ser privatizada. Esse é um dos assuntos do nosso comentarista de política, Orion Teixeira. Não se esqueça que estamos transmitindo o nosso jornal ao vivo pelo Facebook e YouTube. Nosso perfil é TV Band Minas. Minas Gerais tem 8.011 casos confirmados da Covid-19 e subiu para 240 o número de mortes pela doença. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, outros 184 óbitos estão em investigação. 3.906 pacientes estão em tratamento contra a doença e 3.865 já se curaram. A capital é a cidade com o maior número de casos, 1.613, com 43 mortes. Na sequência está Uberlândia, no Triângulo Mineiro, que tem 616 casos, com 15 mortes. O secretário de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, falou hoje sobre o avanço do coronavírus no estado. Segundo ele, em poucos dias passaremos a ter diariamente o dobro do número de casos da Covid-19, porque estamos chegando ao pico da doença. Ele ainda disse que esse aumento é natural neste momento. Ele também comentou sobre o número de leitos de UTI no estado. Questionado sobre a falta de leitos de UTI nos municípios menores do estado, o secretário de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, explicou que para este tipo de estrutura é necessária uma equipe especializada. O SUS sempre foi montado assim. Aqueles hospitais, aquelas cidades que são muito pequenas, que têm poucos profissionais de saúde, elas não têm como ter terapia intensiva, elas não têm como ter ventilador. E é muito importante que todos entendam isso. Não tem como colocar um ventilador mecânico em algum local que não tem uma equipe acostumada. O paciente precisa de cuidado 24 horas, 7 dias na semana, com a equipe especializada. Então não é simples assim, vamos colocar respiradores. Nós temos que montar essa estrutura. O secretário adjunto de Saúde, Marcelo Cabral, falou sobre o pico da doença aqui no estado, que continua sendo no dia 10 de junho. E esperamos que com o trabalho que estamos fazendo, um trabalho técnico, um trabalho pensado e um trabalho constante, diário, que o número de óbitos, infelizmente, óbitos que ocorrerão e com os quais nós nos sensibilizamos, mas que sejam o menor possível dentro da nossa possibilidade de controle, assim como as pessoas infectadas. E para encerrar, o secretário de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, falou da importância do isolamento social e também da adesão de todos os municípios no programa do Estado Minas Consciente. Porque nós não podemos ter uma diversidade muito grande no Estado. Se nós temos cidades que estão com isolamento adequado e outras que não estão com isolamento, nós podemos ter problemas no sentido do controle da epidemia. A Fundação Ezequiel Dias, na capital, trabalha com 2 pesquisas para desenvolver formas mais rápidas para diagnosticar a Covid-19 e tratar a infecção provocada pelo coronavírus. Um soro e também um teste podem ser desenvolvidos em até um ano. Pesquisadores correm contra o tempo para tentar minimizar o impacto da pandemia do coronavírus, reduzir o número de infectados e tratar dos que necessitam de apoio médico. A FUNED, Fundação Ezequiel Dias, por exemplo, aqui em Minas Gerais, concentra 2 importantes estudos para diagnóstico e tratamento da Covid-19. O primeiro deles, de acordo com este pesquisador, pretende elaborar um soro anti-coronavírus. A técnica é parecida com a usada para fabricar outros tipos de soro, como a
antirrábico, usado para tratamento imediato de pessoas que acabaram de ser expostas ao vírus da raiva. Se trata do desenvolvimento de um soro hiperimune contra o SARS-CoV-2, um soro anti-SARS-CoV-2. A gente chama de soro heterólogo hiperimune, porque ele é produzido em cavalos, né? Então, nós imunizamos os cavalos com o vírus inativado, então ele produz anticorpos contra o vírus. Nós, então, coletamos esse sangue, purificamos os anticorpos específicos contra o coronavírus para poder, então, produzir esse medicamento para tratar as pessoas infectadas. O pesquisador acredita que em 1 ano seja possível chegar ao fim da etapa. Mas a gente precisa também fazer testes pré-clínicos e clínicos que a própria Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, exige para que esse produto seja colocado com segurança para o tratamento das pessoas. Se por um lado uma equipe estuda uma opção de tratamento para as pessoas infectadas com a Covid-19, por outro, um grupo tenta criar um teste rápido com um diagnóstico em no máximo 15 minutos. O estudo é coordenado por este pesquisador. A sociedade terá o benefício de ter um teste que é rápido e que consegue detectar pacientes que ainda não desenvolveram os sintomas, mas que podem estar já infectados e, portanto, transmitindo a doença. A ideia, segundo o pesquisador, é produzir um teste rápido e descartável, como um teste de glicose, daqueles que usam fitas. A ideia é, recebendo todos os aportes financeiros, inclusive da FAPEMIG, produzir os insumos, o anticorpo e tendo as amostras, disponibilizar já para a rede que faz o diagnóstico do Covid atualmente em Minas Gerais, protótipos funcionais para que sejam testados e essa técnica então seja validada. Pouco mais da metade das famílias dos estudantes da rede pública estadual que estão na linha da extrema pobreza solicitaram o Bolsa Merenda. Para ter acesso ao benefício que substitui a alimentação escolar, é preciso fazer o pedido pela internet, o que tem dificultado o recebimento. 2 parcelas do Bolsa Merenda já foram pagas. Das 265 mil famílias que atendem aos critérios estabelecidos pelo Estado, pouco mais da metade buscou pelo benefício. Em boa parte dos casos, as pessoas não têm acesso à internet e muitas ainda nem se cadastraram. Então é necessário distribuir, mas criar um mecanismo que possa ter controle e distribuir realmente para quem necessita. Tinha que fazer, eles falam muito de força-tarefa, uma força-tarefa para fazer isso. Para ter acesso ao benefício que é concedido aos estudantes da rede estadual de ensino, o aluno precisa estar cadastrado no Cade Único e a família ter uma renda mensal de até R$ 89,00 por pessoa. O Bolsa Merenda é para quem está na faixa da extrema pobreza e, com isso, acaba excluindo algumas famílias que tinham até uma renda um pouco maior que os R$ 89,00 antes da pandemia, mas agora, sem emprego, não conseguem se sustentar. Aqui perto da minha casa tem 3 escolas estaduais. A gente conhece muita gente e eu não ouvi falar de ninguém que recebeu esse auxílio. Em nota, a Secretaria de Desenvolvimento Social de Minas Gerais disse que a escolha em atender os extremamente pobres foi baseada na falta de orçamento do governo do estado e que se abrisse o leque para mais pessoas serem atendidas, o valor seria muito abaixo dos R$ 50,00 que já são pagos atualmente, o que não ajudaria no combate à insegurança alimentar. Sobre as pessoas que ainda não se cadastraram, disse que tem feito comunicados pelos celulares e também informações pelas rádios locais em carros de som pelas ruas das cidades do interior. E agora a gente faz um alerta sobre um golpe que tem sido aplicado em familiares de pacientes que estão internados em hospitais. Aqui na capital, o filho de uma vítima da Covid-19 pagou mais de R$ 7.000 a um criminoso que se passou por funcionário da unidade de saúde e que disse que o dinheiro seria necessário para dar continuidade ao tratamento da doença. A mãe de Pedro e Luana estava internada neste hospital em Belo Horizonte. Após ter sido diagnosticada com coronavírus, além da doença, os irmãos enfrentaram um outro problema. Os dois foram vítimas de um golpe. E tudo começou com uma ligação, segundo a família, recebida dentro do hospital. A gente recebeu uma ligação dentro do ramal do quarto, tinha um telefone lá dentro, a pessoa falando, se identificando como Rodrigo e
e pedindo dados, informações sobre a paciente, sobre o quadro de internação e solicitando que o meu irmão, que era responsável pelo plano, entrasse em contato com o Dr. Rafael, que era o médico que estava responsável pelo caso. Pedro entrou em contato com o suposto médico e foi avisado dos riscos de saúde da mãe. Na ligação, o golpista explica o diagnóstico. Identificamos o acúmulo de células blásticas. O principal é que essa alteração ela está se evoluindo e predominando a maior parte do sangue. O valor dos aparelhos, a medicação e o deslocamento da clínica até aqui na unidade ficou em R$ 4.900 todo o procedimento. Convencido dos argumentos técnicos usados pelo golpista, Pedro fez o depósito. O total foi de R$ 7.400, valor transferido para 2 contas diferentes. Ele especificou que o plano de saúde estava tendo algum tipo de bloqueio referente à aprovação de determinados exames. Como o meu plano de saúde que eu fiz com meus pais é recente, tem aproximadamente 1 mês e meio a 2, então realmente tem um período de carência e tudo, então em nenhum momento eu ia me hesitar em fazer qualquer coisa pela minha mãe. A família busca explicações para saber como os dados da paciente vazaram de dentro do hospital. A Polícia Civil já instaurou um inquérito para investigar o caso. O Hospital Felício Roxo também está apurando as denúncias. O que a gente teve de acesso até agora, as informações elas não são coerentes com o que estava acontecendo com a paciente que estava internada. Né? Um caso respiratório, uma suspeita de Covid e sendo tratada pelo golpista como um quadro de câncer né, no sangue, ou seja, muito fora do padrão, assim, até não coerente com o caso que estava acontecendo. De qualquer forma, nós vamos investigar e tentar achar uma solução, uma resposta de como que essas pessoas, pelo menos um pouco de informações que eles tiveram, onde que eles conseguiram. Os gastos na compra de equipamentos de proteção contra o coronavírus aumentaram os custos dos profissionais autônomos da saúde. Tem gente comprando a máscara com 700% de aumento. Lucas é dermatologista e precisa dos equipamentos de proteção individual no atendimento aos pacientes. O que ele mais gasta são luvas e máscaras, que precisam ser trocadas a cada nova consulta. E os custos com esse tipo de produto têm deixado o médico impressionado. A caixa de uma máscara, né, que vem com 50 unidades, que custava em torno de 10 a 15 reais, hoje custa em média 115 reais. Isso representa um incremento de 700% no valor do produto. Este dentista também reclama. Antes da pandemia, somente ele se equipava. Agora, o paciente também precisa se paramentar para estar mais seguro durante o procedimento. Isso significa gastos em dobro, justamente quando os itens estão mais caros. Todos os equipamentos que a gente utilizava para proteger o paciente, para proteger nós mesmos e a nossa equipe, hoje estão em falta, né? E quando a gente encontra no mercado esses materiais, eles estão muito caros e às vezes inviabilizando a compra desses materiais. Desde o início da pandemia, a demanda por equipamentos de proteção individual cresceu absurdamente. Com maior procura, subiram também os preços. Para evitar os abusos, o Ministério Público de Minas Gerais criou uma força-tarefa especialmente para verificar o superfaturamento de produtos como álcool gel, luvas e máscaras. O fornecedor de produtos é proibido de elevar os preços sem motivo aparente acima de 20% do custo. A prática pode ser considerada pela Justiça como criminal. O infrator está sujeito a várias penalidades. Os consumidores devem exigir dos fornecedores orçamento prévio. Se possível, nota fiscal ou qualquer outro documento que comprove a realização da operação. Se eles forem obrigados a fazer a aquisição desses produtos ou contratação de serviços, que posteriormente leve isso ao conhecimento do Poder Judiciário ou mesmo faça reclamações junto ao PROCON estadual. E veja a seguir, estudantes com deficiência enfrentam dificuldades para acompanhar as aulas remotas da rede estadual de ensino.
Vamos agora para a nossa resenha de política com as principais notícias dos últimos dias. O primeiro destaque é o anúncio da privatização da Copasa. A empresa informou que o governo estadual autorizou o início do processo de desestatização. Nós vamos conversar então com o nosso comentarista de política, Orion Teixeira, que comenta o assunto. Boa noite, Orion. Quais são as consequências deste processo? Boa noite, André. Boa noite a todos. Olha, André, do ponto de vista técnico, o governo está reafirmando sua intenção de privatizar a Copasa e fazendo consultas ao mercado. Foi mais um passo nessa direção. Mas ele sabe que não pode ir além disso, porque para vender uma estatal depende antes da autorização da Assembleia Legislativa e de aprovação popular por meio de um referendo. Hoje, o governador Romeu Zema adiantou que pretende enviar uma proposta de emenda constitucional à Assembleia Legislativa para retirar essa exigência da Constituição. Vai precisar de 48 votos dos 77 deputados estaduais. Orion, e do ponto de vista político, né, o que essa possibilidade, né, de privatização representa? Olha, André, representa sim uma mudança na estratégia política do governo. Antes, como era? Ele buscava construir um apoio político para aprovar suas propostas privatizantes neoliberais. Como fracassou 2 vezes, mudou a equipe e agora como fará? Vai enviar o projeto para a Assembleia, tendo apoio político ou não. E tanto é que esse assunto da Copasa aí, ele não comunicou à Assembleia Legislativa que fez essa consulta ao mercado. Tudo indica que o governador Romeu Zema está apostando no projeto liberal que o elegeu e que os mineiros também estariam aprovando. Se ao final não conseguir a aprovação, não foi culpa sua. Teria faltado apoio político dos deputados estaduais. Vai ter que pagar para ver. A imagem deu uma travada, mas nós estamos com áudio, Orion. E aí, só para falar que termina hoje, né, o prazo da sanção do projeto do governo federal para liberar ajuda financeira aos estados para combater a pandemia. Minas receberá 6 bilhões em 4 parcelas e poderá congelar salários do funcionalismo. Orion, o reajuste da segurança pública, então, está ameaçado? Não, o reajuste dos policiais mineiros já foi aprovado pela Assembleia Legislativa. O governador apenas vetou o índice que ele havia concedido de 40%, recuando para 13%. Resta agora, falta para a Assembleia Legislativa votar esse veto do reajuste, mantê-lo ou não. Mas não estaria mais ameaçado porque está garantido, tem impedimento federal algum para isso. Tá certo, Orion. Muito obrigado e até a semana que vem. Alunos da rede estadual de ensino estão estudando por meio das aulas transmitidas pela Rede Minas de televisão e ainda pela internet, por aplicativo de celular. A Secretaria de Estado de Educação garantiu que todos os alunos seriam assistidos pela iniciativa, mas os deficientes têm enfrentado uma grande dificuldade para acompanhar os conteúdos. Desde o dia 18 de maio, o governo do estado liberou as aulas remotas para os alunos da rede estadual de ensino. Elas podem ser acompanhadas através da televisão e as atividades através de um aplicativo. Mas esse método não tem agradado os pais. Muitos alunos portadores de deficiência, por exemplo, têm muita dificuldade de acompanhar as aulas. É o caso da Bianca, filha de Josélia, que tem 17 anos. A adolescente está no 3º ano do ensino médio e acompanha as aulas pela televisão. Mas, segundo a mãe, como ela tem paralisia cerebral, não consegue tirar as dúvidas com os professores, como fazia de forma presencial. É difícil para ela aprender, não só ela, como muitas crianças, também muitos adolescentes, para pegar o assunto, que é muito pouco tempo. E tem professor que está falando muito rápido, para poder dar tempo. A situação da Bianca é a realidade de outros alunos da rede estadual de ensino. Segundo esta advogada, a pandemia não pode impedir que a lei que garante os direitos das crianças com deficiência seja cumprida. Se a escola está ofertando a aula online, essa criança ela tem direito a participar da aula online, ou adolescente. Se a escola está mandando material, essa criança ela tem que receber o material adaptado para a característica dela. Se essa criança ela teve direito e tem o direito lá, ela já tinha o apoio, né, que ela tem o direito ao profissional de apoio nas escolas, ela tem que receber esse apoio que é necessário para que ela de fato aprenda, para que ela de fato tenha a mesma oportunidade que aquela criança ali que não tem a deficiência. Para esta psiquiatra, é importante que os pais acompanhem essas aulas e relatem os problemas e dificuldades para as escolas. A minha dica é que o
pai tente acompanhar, o pai, a mãe, tente acompanhar no princípio, como é que está sendo essa aula? Um local que seja um local bem tranquilo, um local com poucos fatores ali para distrair a atenção da criança e verifique como é que está sendo essa aula. Está sendo uma aula efetiva? Está sendo uma aula que a criança está conseguindo absorver o conteúdo e dê esse feedback para a escola. Por meio de nota, a Secretaria de Estado de Educação disse que para os estudantes da educação especial, os planos de estudo tutorados estão sendo adaptados de acordo com o plano de desenvolvimento individual do estudante e que a direção de cada unidade escolar está fazendo o contato com os pais e responsáveis para orientá-los e verificar a melhor maneira de promover o acesso a esses materiais. Veja a seguir, cai a procura de pacientes por hospitais. Isso tem influenciado na recuperação de quem está doente. É que quanto mais tempo se leva para buscar auxílio médico, pior pode ficar o quadro de saúde. Hospitais particulares viram o número de pacientes cair nos últimos meses, desde que os casos da Covid-19 começaram a crescer. Para evitar a contaminação, eles criaram estratégias, como a divisão de alas e a criação de entradas exclusivas para pacientes com sintomas da doença. Tudo para continuar atendendo também com segurança o paciente que sofre com outras doenças. Mas os médicos têm notado que algumas pessoas estão chegando aos hospitais com quadros de saúde mais graves, porque estão demorando para procurar auxílio médico. É o que você confere agora na segunda reportagem da série SOS Hospitais. O Luiz Carlos é publicitário, tem 62 anos e é hipertenso. Com a academia fechada, o jeito foi manter a saúde física se exercitando no pátio de casa mesmo. Desde o início da pandemia, ele tem evitado sair na rua, muito menos em ambientes hospitalares, por medo de contrair o vírus. Eu não vou em hospital de jeito nenhum, um check-up que eu faço todo início do ano e esse ano eu não fiz.
Luiz faz parte de uma realidade que vem refletindo nos hospitais. Segundo a Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, houve uma redução na procura por atendimento de pacientes que têm infarto, por exemplo, de cerca de 50%. Este cenário preocupa os especialistas que fazem um alerta. Aquela pessoa que tem hipertensão, diabetes, colesterol alto, fator hereditário, sedentarismo, até tabagismo, essas pessoas que sentirem alguma dor torácica mais forte, aquela dor no peito, de aperto, que não melhora com movimento, que não passa, não ficar esperando dentro de casa com medo do coronavírus para irem no hospital, pois elas podem sim estar infartando. E quanto mais rápido essa pessoa for para o hospital, mais chance de salvar esse coração ou até o cérebro a gente tem. Aqui neste hospital particular, o pronto atendimento costumava receber cerca de 300 pessoas por dia. Mas atualmente está assim, praticamente vazio. O número de atendimentos caiu dos 300 para 50 pacientes ao dia. Isso tudo em função do medo de transmissão do coronavírus. Para evitar qualquer tipo de contato entre os pacientes suspeitos de Covid-19 e os demais, o hospital dispõe de 2 entradas. Todo o fluxo de atendimento do paciente com suspeita de coronavírus é diferente dos pacientes que não têm suspeita de doença respiratória. Desde a entrada do pronto atendimento, segue cursos diferentes. Os pacientes são atendidos por profissionais diferentes, em ambientes diferentes. Caso seja necessário uma internação, realização de exames de imagem, são todos em locais distintos. Medidas semelhantes foram adotadas neste outro hospital de referência da capital mineira. Além de entradas separadas e identificadas, todos que acessam o prédio precisam passar pela aferição de temperatura e preencher um formulário. E é muito importante que as pessoas venham para evitar que elas tenham complicações em decorrência de outros problemas de saúde. Nós temos visto aqui, por exemplo, apendicites muito mais complicados que a gente via no passado, né? Nós temos visto obstruções intestinais também mais graves, pacientes com infarto agudo do miocárdio, derrame, que tem vindo numa fase mais avançada, o que acaba prejudicando a recuperação dessas pessoas. Então, não deixem de vir ao hospital se tiverem sintomas que precisam de ser avaliados. E amanhã, na terceira reportagem da série SOS Hospitais, você vai ver que pacientes também estão deixando de fazer exames médicos em laboratórios por medo da contaminação pelo coronavírus. Mas não realizar os exames também representa um sério risco à saúde. Não perca essa reportagem. Se você quiser fazer alguma denúncia, nos enviar vídeos ou fotos, use o BandZap. O número é 31 99772 7663. Uma boa noite e fique agora com o Jornal da Band.